Olá pessoal, boa tarde. Iniciando hoje o nosso quarto bimestre e hoje nossa primeira aula, tá bom? Pessoal, durante esse quarto bimestre nós vamos ter algumas aulas diferentes, assim, um conteúdo diferente, tá certo? Do que a gente viu até agora. A gente vai estudar algumas expressões em inglês que a gente chama de expressões idiomáticas, que são frases, expressões, palavras que a gente usa muito no português e a gente vai aprender como falar isso em inglês, tá? Expressões que dificilmente você vai conseguir fazer a tradução ou encontrar a tradução pelo Google Tradutor, porque são expressões, são frases bem específicas, entendeu? Mas você vai aprender aqui nas nossas aulas. Então hoje eu vou trazer para vocês as primeiras 10 expressões em inglês muito utilizadas. Próxima aula a gente vê mais 10 e assim por diante, tá bom? Depois eu vou encaminhar uma atividade para vocês fazerem sobre esse conteúdo. Então vamos lá. Vamos aprender como se diz algumas frases em inglês. Pronto, a nossa primeira frase aqui, pessoal, a nossa primeira expressão é essa, tá? Veja bem direitinho aí a pronúncia. Eu quero que vocês durante a semana pratiquem essa pronúncia aqui, ó, aprendam a falar, assistam o vídeo quantas vezes for necessárias, porque é o seguinte, eu posso a qualquer momento estar marcando com vocês um teste oral. Como assim um teste oral? Para vocês gravarem áudio no WhatsApp, mandar para o meu privado, falando essas expressões aqui em inglês, entendeu? Então é importante que vocês pratiquem, pratique. Não assista só o vídeo hoje e passe a semana todinha sem praticar não, porque não vai aprender e não vai conseguir fazer as atividades. Então a primeira expressão é essa, all day long. Juntando tudo vai ficar all day long. All day long. O que é que significa isso? O dia todo. Tá? O dia todo. Por exemplo, na frase aqui, ó, Today I worked all day long. Hoje eu trabalhei o dia todo. Tá vendo? All day long. Então, o dia todo você já aprendeu a falar. Vamos para a segunda. Aqui, ó. Cross my heart. Cross my heart. O que é que significa? Juro por Deus. Tá vendo? A gente fala muito essa expressão, né? Ah, fulano de tal, isso assim, assim. Eu juro por Deus que é assim, tá? Então, por exemplo, aqui na frase, ó. Cross my heart that I am telling the truth. Juro por Deus que eu estou falando a verdade. Juro por Deus que o que eu estou dizendo é verdade. Cross my heart. Certo? Cross my heart. Então, é uma expressãozinha muito útil que a gente usa no nosso dia a dia, muitas vezes em casa. Quando sua mãe aí lhe disser alguma coisa, tá? Disser duvidar aí de alguma coisa que tu tá falando, se você tá falando a verdade, tu diz, juro por Deus, mãe, tá? Mother, cross my heart. Juro por Deus. Beleza? Terceira. For God's sake. For God's sake. O que é que significa? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. For God's sake, help me. Pelo amor de Deus, me ajude. For God's sake, help me. Tá bom? Então, God's sake, pelo amor de Deus. Tá bom? Essas frases que eu estou colocando aqui são apenas ilustrativas. Vocês vão ter a oportunidade de criar suas próprias frases através dessas expressões, ó. Essa foi que eu criei, mas vocês vão criar de vocês, tá? Vocês vão criar uma frase para cada expressão dessa, tá? Hoje ainda ou amanhã eu vou estar enviando para vocês um formuláriozinho, uma atividade onde vocês vão criar 10 frases, uma frase para cada expressão dessa. Nós já estamos na terceira, tá? Então você vai criar uma frase lá. Vamos lá, número 4. Hand in hand. Hand in hand, tá? Hand in hand. Hand in hand. Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante aqui que eu sempre falo para vocês é que em inglês as palavras elas podem se juntar como em português. Por exemplo, aqui essa palavra hand, ela termina com uma consoante, a consoante D. E como a próxima palavra começa com uma vogal, que é a vogal I,
o que é que acontece? Eu posso juntar esse D com esse I, ó. No lugar de eu dizer separado, hand in hand, eu junto e falo assim, hand in hand, tá vendo? Hand in hand, hand in hand. O que é que significa hand in hand? De mãos dadas, de mãos dadas. Então aqui, ó. My wife and I used to walk hand in hand. A minha esposa e eu costumamos caminhar ou andar de mãos dadas, hand in hand. Tá bom? Número 5. Keep your eyes peeled. Keep your eyes peeled. Ou, de novo aqui, ó. Tá vendo? Essa palavra aqui termina com uma consoante, consoante R. Essa próxima aqui começa com uma vogal, a vogal E. Tá? Então eu vou dizer o seguinte: keep your eyes. Your eyes. No lugar de dizer your e depois dizer eyes separado, eu junto. Your eyes. Tá? Seus olhos. Aqui ao pé da letra seria: mantenha seus olhos abertos, né? Ou atentos. Mas como é uma expressão idiomática, uma expressão específica, ela significa fique atento. Então, para você dizer que alguém fique atento, você diz keep your eyes peeled. Keep your eyes. Aqui também a gente junta, ó, termina com P e essa termina com o Y. Ah, professor, mas o Y não é uma vogal, o Y é uma consoante. Sim, mas ele tem som de vogal, tem som de I. Então, junta o P com o I, né? Keep your eyes peeled. Keep your eyes peeled. Fique atento. Aqui nós temos students, the test is today. Keep your eyes peeled. Keep your eyes peeled. Alunos, o teste é hoje. Fiquem atentos. Tá vendo? Número 6. Like hell. Like hell. O que é que significa isso? Uma ova. Não é uma ova de peixe, não. É uma ova nesse sentido aqui, ó. João pergunta para Bruno assim, ó. João fala para Bruno assim: Bruno, you have to work on Sunday. Bruno, você tem que trabalhar no domingo. Aí Bruno responde: like hell, I won't. Uma ova, eu não vou não. Não tem essa expressão que a gente usa muito? Eu vou uma ova, vou nada, eu mesmo não. Tá? Então é like hell. Like hell. Sete. Never mind. Never mind significa deixa pra lá. Por exemplo, you forgot what I asked you. Você esqueceu o que eu te pedi. But never mind. Mas deixa pra lá, tá? Nós temos aqui, ó. Never mind. Never mind, deixa pra lá, tá bom? 8. One never knows. One never knows. Nunca se sabe. E na frase, Maria pergunta a Júlia: Júlia, are you sure about this test result? Are you sure about this test result? Júlia, você está certa sobre o resultado desse teste? Você tem certeza sobre o resultado desse teste? Aí Júlia responde: Yes, I am, but one never knows. Sim, eu tenho, mas nunca se sabe. Né? Pode acontecer algo diferente do que eu estou pensando. Nunca se sabe. One never knows. Uma expressão muito importante e muito usada por todos nós. Número 9. See you there. See you there. See you there. Significa até lá ou até mais. Tá? Então nós temos aqui os dois exemplos. Ó. I have to go now. Eu tenho que ir agora. See you there. Até mais. E aqui embaixo, we see us at school. Nós nos vemos na escola. See you there. Até lá. Até lá onde? Até lá na escola onde a gente vai se ver. Tá? Então tem os dois significados aqui. E para encerrar, talk is cheap. Talk is cheap. Aqui, ó, pessoal, de novo, aquele caso lá. Vocês têm que aprender a identificar isso aqui. Ó. Essa palavra talk
termina com uma consoante, a consoante K. Se a próxima palavra, que é essa aqui, ó, começa com uma vogal, a gente junta o som das duas, ó, tá? No lugar de dizer talk, aí dá um espaçozinho is cheap, a gente fala junto, talk is cheap, tá? E o que é que significa isso? Falar é fácil, tá vendo? Falar é fácil. Então, quando eu digo assim, many people say that my job is so easy. Muitas pessoas dizem que meu trabalho é muito fácil. But talk is cheap. Mas falar é fácil, né? Falar da situação do outro, falar que o trabalho do outro é fácil. Vamos ver se realmente é, né? Se a pessoa faria o que a outra faz. Então, many people say that my job is so easy. But talk is cheap. Falar é fácil, tá bom? Então, mais uma expressão que a gente usa muito no nosso dia a dia. Okay, guys, this was our class today. Next week we will see more expressions. And don't forget studying what we saw. Remember that this content will be on tests and evaluation. Tá dizendo aqui o seguinte, pessoal, olha. Essa foi a nossa aula de hoje. Próxima aula nós veremos mais algumas expressões. E não esqueça de estudar o que nós vimos hoje. Lembre que esse conteúdo vai cair, vai estar nos testes e na prova. Então pratique, tá bom? Copie isso aqui no seu caderno, ó, tudo isso aqui. Pode copiar começando daqui, ó, quarto bimestre, tá? Coloque a data de hoje. E copie todas essas frases aqui e pratique, tá? Escute todas, repita todas, para você saber fazer bem direitinho, tá bom? Porque a qualquer momento eu posso estar mandando uma atividade para vocês que é para vocês lerem cada uma das frases e mandar para mim o áudio lendo, tá? Então, se você for pego de surpresa, você não vai conseguir fazer. E inglês, pessoal, é uma coisa que não se aprende de uma hora para outra, não. Inglês é igual exercício na academia. Quem faz exercício sabe. Você não vai ficar forte do dia para a noite, não. Você não vai chegar lá e passar o dia todo fazendo, vou fazer academia hoje de 7 da manhã até 7 da noite para amanhã amanhecer bem fortão. Não, não vai conseguir não. Mas se você todo dia fizer um pouquinho, se exercitar um pouquinho, daqui a pouco você vai estar mais forte. Tá entendendo? É a prática. Então inglês é do mesmo jeito. Hoje tem teste de inglês, vou aprender tudo agora num dia. Não consegue. Tem que ser todo dia praticando um pouquinho. Tá bom? Então valeu, pessoal. Boa sorte aí nos estudos, tá? Nossa aula de hoje foi essa. E até a próxima. See you there. Até lá, não é?